Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago Ribeiro, trazendo mais uma aula no nosso canal Nutritário. Hoje uma aula mais conceitual, né? Para falar de algumas propriedades, alguns conceitos que são importantes, né? Para a gente poder entrar em equações, depois ir para a teoria de conjuntos e falar dos problemas da teoria de conjuntos que vão envolver equações de primeiro grau. Tudo bem? Então, hoje a gente vai começar trazendo aqui o conceito de módulo, né? Mas o conceito de módulo só numérico, ainda não nas equações e inequações. É claro que esse assunto é bem vasto, mas só para a gente entender, o módulo numérico ou valor absoluto é o seguinte: você tem um A que é um número real. Você vai chamar de módulo de A a distância desse valor até o zero. Como assim? A gente pega aqui, por exemplo, o número 2. Se eu pegar o número 2, eu faço a distância do 2 até o zero. Se você anda de 0 para 2, quanto que você andou? Você andou 2. Então eu posso representar essa distância de 0 até 2 com esses dois tracinhos aqui, que são o módulo. Coloco o 2 aqui dentro. Então quem é o módulo de 2? O módulo de 2 é 2. Beleza? Aí, por exemplo, eu pego um número mais para cá. Pego aqui o número menos 3. Se eu for contar a distância do menos 3 até o zero, quanto que eu vou ter que andar? Né? Se eu pensar aqui nas unidades, ó, vou botar aqui um menos 2, aqui um menos 1. Quantas unidades eu vou andar até o zero? 1, 2, 3. Então, se eu pegar e trabalhar com um módulo de menos 3, isso vai dar quanto? 3. E aí surge a nossa definição, né? Porque quando você fala do valor absoluto do número, é ele positivo, é a distância dele em relação a zero. Então, um exemplo mais básico disso: se você pega aqui o número menos 111, quanto é o módulo desse número? É 111, porque é a distância do zero até o menos 111 nesse pequeno artifício, né, que é a reta real. Tudo bem? Aí mais um assunto que causa algumas dúvidas no pessoal, né, é a lei dos sinais. Tá? Aqui eu estou trabalhando com um conceito chamado tabela verdade, para quando a gente faz a aplicação da lógica matemática, né? Mas eu vou tentar só colocar aqui, para que você possa entender do que eu estou falando, mas eu vou tentar trazer uma linguagem bem diferente, para que você entenda o conceito por trás. A lei dos sinais a gente vai usar somente na multiplicação e na divisão, tá? Então, se você tem uma soma, não vai valer. Se você fizer menos 3 menos 5, isso não vai dar mais 8, tá? Menos 3, número negativo, soma menos 5, outro número negativo, o resultado dessa soma é um número negativo. Então, continuaria menos 8. Tudo bem? Então, vamos lá. Na lei dos sinais, eu vou fazer o seguinte: o que for verdadeiro, eu vou botar o sinal de mais, tá? E o que for falso, eu vou botar o sinal de menos. Tudo bem? Então, só para entender. Aí, pensa o seguinte: esse símbolo na matemática é o ser somente ser, quando vale a ida e a volta, tá? Agora pensa comigo: se uma pessoa te fala a verdade, ser somente ser, essa pessoa te fala a verdade? Se é verdade ou mentira? Se ela só fala a verdade, se ela fala a verdade, né? Ser somente ser. Então, se é verdade que ela te fala uma verdade, então isso é uma verdade. Beleza? Só que aí eu caracterizei o quê? Como sendo o sinal de mais o verdadeiro. Então, o que vai acontecer aqui? O resultado disso é positivo, certo? Então, se você tem um positivo com um positivo numa multiplicação ou numa divisão, o resultado é positivo. Agora, pensando, é verdade, uma coisa é verdade. Se somente se ela for falsa, não, né? Então, uma coisa só é verdade se ela for falsa. Essa ideia é bem confusa, né? Como é que uma coisa vai ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo? Isso é impossível, né? Então, uma coisa verdadeira sem somente ser é falsa? Não. Então, isso vai acabar se tornando algo falso. Então, você vê que quando você tem uma multiplicação, uma divisão, quando você está fazendo uma operação de um positivo com um negativo, o resultado vai ser negativo. Agora, vamos lá. Uma coisa falsa sem somente ser, ela é verdadeira. A pessoa te conta uma mentira sem somente ser, ela fala uma verdade para você. Isso é verdade ou mentira? Isso é falso, né? Se ela está mentindo, ela não vai falar a verdade. Então, quando você tem um falso com um verdadeiro, se somente ser, isso vai ser falso também. Agora vamos pensar o seguinte: uma pessoa está te falando uma mentira, sem somente ser ela está mentindo para você. Obviamente, né? A pessoa só vai mentir
Se ela estiver mentindo, tudo certo. Não vai mentir com a verdade, né? Não. Então, uma pessoa só mente se ela mente. Isso não é verdade? Isso é verdade. Então aqui a gente vai trazer isso como verdadeiro. Agora vamos fazer essa substituição de sinais. Ó, se você tem mais e mais, o resultado é mais. Ah, e qual que é a operação? Não. Multiplicação e divisão. Você tem mais e aqui menos. Então o resultado é menos na multiplicação ou na divisão. Você tem aqui menos e aqui mais. Menos e mais, isso vai ser menos, certo? Na multiplicação ou na divisão. E você tem aqui um menos e aqui o outro menos. Então o resultado disso é um mais. Mais uma vez em operação, multiplicação e divisão. Beleza? E aí, para fechar, a gente vai pegar aqui uma característica, né? Que é a distributividade. A distributividade é o seguinte: você tem uma multiplicação e aí você está multiplicando uma caracterização dessa aqui, que é chamado polinômio, né? Quando você tem um conjunto de variáveis, né? e algumas constantes associadas. Então, o valor que está fora, ele multiplica essa soma interna aqui. E como que você efetua essa multiplicação? Distribuindo esse fator externo, que é chamado escalar. Então, eu pego esse A, que é um escalar, e multiplico a todas as parcelas. Tá? Cada item desse vai ser uma parcela da soma e eu faço a distributividade. Então, se eu fizer A vezes B, isso me dá AB. Se eu fizer A vezes C, isso vai me dar AC. Como o A não tem nenhum sinal apontado aqui, a gente, por característica, fala que o sinal é positivo. Então, se eu pegar um positivo com um positivo, pela lei dos sinais, eu tenho um valor positivo. Então, isso vai ser A vezes C, que vai ser AC. Certo? E aí, você tem aqui agora um A positivo com um D negativo. Então, a gente vai passar para o caso onde o resultado é negativo. Então, eu tenho menos AD. Beleza? Aí, agora, isso aqui é só um exemplo clássico, né? Se é uma maçã, isso é uma laranja. Aí eu vou falar assim: ah, não, eu não quero só uma maçã e uma laranja. Eu quero o dobro disso. Então, quanto que é o dobro de uma maçã e uma laranja? Então, 2 vezes uma maçã, eu vou ter 2 maçãs. Né? Então, vou botar aqui um 2, fazer uma maçãzinha aqui de bobeira, ó. Encolho, né? Depois da multiplicação, ela ficou menor. Então, você tem 2 maçãs. Positivo, positivo. 2 vezes uma laranja, eu vou ter 2 o quê? 2 laranjas. Pegou aqui, ó. 2 laranjas. Certo? Aí agora, quando você tem, ó, você está vendo essa letra de acompanha 4? Isso aqui é incógnita ou variável. Você não sabe o valor associado a ela aqui, então ela pode assumir qualquer valor real. Né? Nesse caso, a gente já está trabalhando com o número de reais. E aqui, quando você tem essa estrutura da soma com 2 parcelas dentro do parênteses, essa estrutura é chamada de binômio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a multiplicação desse menos 3, porque aqui, quando aparece o sinal de menos, é como se aqui tivesse um parênteses e eu carregasse o 3 e o sinal. Aqui em cima também, né? Mais A, o sinal vai junto. Então, vamos lá. Menos 3, negativo. 4, positivo. Menos, mais, negativo, positivo. Então, isso vai ser negativo. E agora? Você tem a variável e você tem 2 constantes, certo? Quando você tem essa estrutura, você só multiplica constantes. Né? A variável ela vai fazer o papel da maçã. Aqui, ó. Então, você vai ter 2 maçãs. Vamos dizer que eu tenha 4 maçãs. Então, eu vou fazer o quê? Menos 3 vezes 4A, isso vai ser menos 12A. Negativo. Negativo, então, essa minha estrutura é positiva. E eu tenho 3 vezes 2, que vai dar 6. Pronto, fiz a distributiva. Beleza? E para encerrar, aqui eu tenho uma estrutura com soma de 3 parcelas, aí isso eu dou o nome de trinômio. Então isso vai ser agora, se você quiser fazer umas linhas, né, só para acompanhar o que você está fazendo, você pode botar uma linha aqui, ó, que indica a multiplicação para aquele termo, uma linha aqui que indica a multiplicação para esse termo. Aí vamos lá, agora eu pego aqui o 5
Pega esse menos 3 aqui e distribui aqui também. Agora vamos lá. Eu pego 5 e multiplico por 3x. Então eu tenho um positivo com um positivo, 5 vezes 3, 15. 15 o quê? X. Beleza? Aí agora eu tenho 5 vezes 2, que dá 10. 10 o quê? Y. Igual ao sinal, positivo, positivo, também é positivo. E 5 vezes 1, 5. Né? E aqui positivo com negativo, você tem um negativo. Beleza? Então é isso. Essa foi uma aula combo com essas 3 aplicações que a gente precisa, né, para poder desenvolver agora alguns problemas daqui para frente. Tá? Na descrição do vídeo tem um link para uma lista de exercícios com todos esses assuntos também, das quais vocês podem fazer e mandar as dúvidas, tá? Que eu também vou deixar um e-mail para que vocês possam mandar as dúvidas. Se curtiu o vídeo, deixa um joinha, se não é inscrito no canal, se inscreve. Já é inscrito e está curtindo o que eu tenho feito, então você compartilha esse canal para que mais pessoas possam ter acesso a ele. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.